Nessa nossa jornada sobre os fundamentos da vida cristã, na minha cabeça simplista, seriam dois: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E hoje o nosso bate-papo é sobre amar ao próximo. Esse é o nosso exercício de hoje. Então eu escolhi um caminho aqui e espero que seja um caminho interessante para todos nós. Então, nosso bate-papo de hoje é sobre amar ao próximo como a si mesmo. Para tanto, vou me valer da parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, de 25 a 37. Não precisa abrir a Bíblia, porque o texto vai aparecer na sua tela aí. Se você tiver com uns óculos bons, você vai conseguir ler na tela o texto. O texto é assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, o mestre na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eu escolhi essa parábola para a gente conversar sobre o próximo, o amor ao próximo, porque é exatamente o entendimento que o mestre da lei tem quando ele vai abordar Jesus e pergunta sobre o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E a pergunta de Jesus é: o que está na lei? O que é que você interpreta da lei? E nessa resposta de Jesus, ele leva o mestre da lei a uma reflexão a respeito da lei de Moisés. E aí ele faz o seguinte resumo: ora, a lei é assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. O mestre da lei entendeu que nessas duas afirmações estava a vida, ou seja, a vida eterna, a vida, a manifestação da dádiva da vida de Deus para o ser humano, e viver essa vida plenamente, e mais do que isso, viver essa vida eternamente, cabe e está contido nessas duas frases, né? Nessas duas ações: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A questão é que o mestre na lei, o perito na lei, fala assim: isso aí eu já sei, né? Ele me perguntou e eu sei. A questão é que eu não tenho essa vida eterna, né? Eu conheço essa lei, mas eu não tenho essa vida eterna. Alguma coisa está errado, alguma coisa estou fazendo de errado. E ele pergunta: então quem é meu próximo?
E vem então a parábola, né, do bom samaritano. Todo mundo conhece, esse texto é muito conhecido. O cara foi assaltado, está caído, quase morto. Um levita, um sacerdote passa e não ajuda. Ele tem seus motivos religiosos. O levita passa e também não ajuda. E aí vem um samaritano que para, desce do seu cavalo e vai socorrer o cara e resolve não só ajudá-lo ali momentaneamente, mas pega o cara, coloca vinho sobre as feridas dele, enfaixa o cara, coloca o cara no seu próprio cavalo, leva ele até uma hospedaria, pede para o cara da hospedaria cuidar dele, paga isso e fala: quando eu voltar, eu pago o resto se ficar a dívida para trás. E aí a pergunta de Jesus para o mestre da lei é quem tinha sido o próximo do cara que foi assaltado. E o mestre da lei é obrigado a dizer que foi o samaritano. E aqui se abre um leque de possibilidades. Mas antes da gente encerrar isso, eu queria que você fizesse um passeio comigo pela lei que estava na cabeça daquele mestre da lei que estava conversando com Jesus. Ele pergunta: e quem é o meu próximo? E Jesus fala para ele: o que é que você entende da lei? É da lei de Moisés que Jesus está perguntando. Então vamos para a lei de Moisés. Vamos fazer a leitura que aquele mestre da lei fazia para a gente entender quem é o nosso próximo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é uma lei. Está aqui uma lei, ó. Levítico 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Mas, ô Jorge, aqui nesse versículo está dizendo que eu não posso me vingar, nem guardar rancor, antes eu tenho que amar alguém do meu povo, né? Um judeu que lesse esse versículo, ele não ia ter dúvida em entender que o próximo dele é um irmão de sangue dele, é alguém. Então, muito claro para um judeu entender que o próximo dele é alguém da mesma tribo, é alguém do mesmo povo. Vamos continuar lendo a lei. E mais alguns textos. Deuteronômio, capítulo 10, de 14 a 19. Aqui uma leitura um pouco mais extensa. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis à sua aliança e deixem de ser obstinados. É Deus falando com a geração que vai entrar na terra prometida, né? Que Deus se afeiçoou deles, assim como dos seus antepassados, para eles serem fiéis à aliança com Deus. E o texto continua. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Deus age com parcialidade e não aceita suborno. Ele, Deus, defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Verso 19. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Opa, olha que interessante. Se em Levítico a lei diz: ame as pessoas do seu povo, aqui em Deuteronômio há uma extensão dessa afirmação, né?
E aqui tem a tríade dos necessitados, né? O órfão, a viúva e o estrangeiro. E Deus, diz o texto, Deus defende a causa do órfão, da viúva e do estrangeiro. Amem os estrangeiros. Não se esqueçam que vocês foram estrangeiros no Egito. Essa é a ordem de Deus para o povo. Mas vamos seguir. Deuteronômio, capítulo 24, verso 17. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão. Amar é tratar com justiça o estrangeiro e o órfão. Nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Não tirem da viúva a única coisa que ela tem. Sejam justos. Ou seja, Deus tem em alta estima o estrangeiro, porque ninguém é por ele, o órfão, porque está abandonado, e a viúva, porque também não tem ninguém por ela. E Deus deixa isso claro na lei, que o povo da aliança, o povo de Israel, que tem como lei de Deus amar as pessoas do seu povo, e aqui o órfão e a viúva cabem bem dentro dessa perspectiva, mas Deus não deixa de convidar, mais do que isso, né, de ordenar ao povo que eles não neguem justiça ao estrangeiro, antes amem os estrangeiros, porque o povo tinha sido estrangeiro no Egito. Pois bem, acontece que lá no primeiro século, que é o texto da parábola que a gente está lendo, naquele momento da história, o pensamento na cabeça de um israelita, de um judeu, era: ame o seu próximo. E na cabeça de um judeu, lá no primeiro século, quem é o próximo dele? Um israelita. Aliás, havia até uma máxima assim, né? Ame o seu próximo e aborreça o seu inimigo. Ou seja, você tem que amar o seu próximo. Se o cara for seu inimigo, ele não é seu próximo. Os fariseus ainda tinham essa coisa do amar o próximo bem mais restrita. O próximo do fariseu era outro fariseu. Então, quando se dizia para um fariseu, você deve amar o seu próximo, um fariseu só considerava o próximo dele um outro fariseu. E isso é tão forte que lá em João, capítulo 7, eu coloquei o texto aqui para vocês, olha, João capítulo 7, verso 47, é um fariseu dizendo isso. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele, creu em Jesus? E aí o próprio fariseu diz: não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Eu não vou ler o texto todo de João 7, mas os fariseus, eles tinham a seguinte ideia: ralé é o povão de Israel, é a massa de gente de Israel. Mas na cabeça de um fariseu, a massa, o povão, não conhece a lei como eles, fariseus, conhecem. Então, para um bom fariseu, essa lei do ame ao próximo é assim: meu próximo é outro fariseu, porque essa ralé não entende nada da lei, essa ralé é maldita. Então você vê que lá no primeiro século, nos dias de Jesus, a lei de Deus de amar o seu próximo estava bem restrita. Bem restrita. Um judeu consideraria seu próximo outro judeu. Se eu amo um irmão meu judeu, se for meu inimigo, eu vou odiar. E se eu for um fariseu, não é o meu irmão judeu, é outro fariseu, porque esses judeus que não conhecem a lei são malditos. Então, assim, era bem restrito. E também, eu acho que é um ponto importante a gente salientar, que lá no primeiro século estava todo mundo esperando o Messias, e estava todo mundo esperando mesmo, e que o Messias viria
para o povo de Israel, especificamente para o remanescente, né? O Messias viria para a verdadeira nação de Israel. Os fariseus achavam que eles eram o mais puro remanescente. Talvez os saduceus achassem que não, que eles eram os puros remanescentes. Talvez os essênios, aqueles que haviam abdicado da vida na cidade e se refugiaram nos desertos, e achavam que não, eles eram o verdadeiro Israel de Deus. Então você já percebe aqui, lá no primeiro século, apesar de Deus falar que era para amar o estrangeiro, o órfão e a viúva, ao longo dos séculos, um sentimento muito ruim foi brotando no coração das pessoas. Eu amo o judeu. Já o fariseu dizia, eu amo só o fariseu, o resto é meu inimigo. E o povo? O povo não entende lá nada da lei, esse povo está perdido. Esse povo é maldito. Então quer dizer, mas pastor, como é que eles podem ter feito isso se eles tinham a lei na mão? Eles só conheciam a lei. É que a gente vai interpretando, né, irmãos? Um dá uma interpretação, outro dá uma interpretação, outro dá outra interpretação. Quando chega lá no primeiro século, um mestre da lei vai dizer assim: olha, está escrito aqui na lei de Moisés, ame o seu inimigo, mas o que está querendo dizer aqui é que a gente deve amar só o povo de Israel. Essa é a interpretação, né? É assim que funciona. Era assim que estava acontecendo lá no primeiro século. Bom, se a lei disse isso, e nós já vimos em Levítico e em Deuteronômio, e apesar de estar expresso na lei, quando chega lá no primeiro século, o pessoal já tinha abolido essa lei de Moisés e eles estavam odiando os seus inimigos, vejamos o que Jesus disse. João capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Bom, eu tirei esse versículo aqui, João 13, 34. O capítulo 13 de João é o capítulo dedicado à última celebração de Páscoa de Jesus com os seus discípulos, com os 12. E na narrativa de João, nessa última celebração, que é o momento em que se dá início à ceia do Senhor, nessa última celebração, na narrativa de João, é que Jesus tira suas vestes e pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Então, quando Jesus diz assim, um novo mandamento dou a vocês, não era só uma retórica, uma frase de impacto de um coach ou qualquer coisa assim. Mas um exemplo vivo estava sendo dado ali. Jesus estava pegando a toalha e a bacia para lavar os pés dos discípulos, e esse era um papel de servos, de escravos. Por isso que nenhum dos 12 se atreveu a pegar a bacia e a toalha que estavam lá e lavar os pés dos discípulos, dos seus amigos. Todo mundo ficou um olhando para o outro ali, na miúda, ninguém se manifestou. E de repente Jesus vem, pega o balde, a bacia e a toalha, e se apresenta como servo dos seus próprios discípulos e lava seus pés. E aí ele vai dizer: amem-se uns aos outros. Não era só o exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos, mas logo após eles terem saído daquele lugar, Jesus é preso no jardim e de lá ele vai para a cruz. Então está no exemplo de Jesus o maior ensinamento para os seus discípulos. Como é que nós devemos amar uns aos outros? Servindo uns aos outros, se sacrificando uns aos outros, como eu tenho amado vocês. Aqui é um novo mandamento porque o mandamento da lei de Moisés
da lei de Deus, né? Ame ao próximo como a si mesmo. E Jesus vai dizer assim: ame ao próximo como eu amo vocês. E vocês devem se amar uns aos outros. E ele vai dizer depois, continuando esse texto de João 13, que é assim que vocês serão reconhecidos como meus discípulos, é através do amor. Então vamos parar um pouquinho aqui agora. Na parábola que a gente estava lendo, parábola do bom samaritano, o mestre da lei é obrigado a observar que quem cumpriu a lei foi o samaritano. E é uma ironia Jesus ter feito a parábola, que é uma metáfora, é um conto, né? É um mito, é uma história inventada. Jesus faz questão de colocar o samaritano como a boa pessoa que faz a boa ação e ajuda o cara que foi assaltado. E isso é irônico porque lá no primeiro século, os judeus não consideravam os samaritanos como seus irmãos, apesar deles serem também judeus, habitantes de Samaria. Não é só que eles não consideravam os samaritanos como judeus puros de sangue, e os samaritanos não eram judeus puros de sangue, eles eram miscigenados, misturados. Mas, para um judeu, o samaritano não é povo da aliança, não tem aliança com Deus. O Deus de Israel não é Deus dos samaritanos, não há salvação para eles. Havia, sim, um ódio, um preconceito muito grande entre judeus e samaritanos. E aí o que acontece é que Jesus faz questão de colocar como o bom da história logo um samaritano. E ao fazer isso, é claro que Jesus leva o mestre da lei a essa reflexão, né? Pô, na história que Jesus contou, nem o sacerdote, nem o levita foram capazes de amar aquela pessoa que estava no chão. Mas logo um samaritano foi capaz de amar. E essa lição de Jesus deixa o seguinte recado para aquele mestre da lei e para todo mundo que estava ali aprendendo com Jesus Cristo. Que, na verdade, o meu próximo é aquele que, estando ao meu lado, precisa de mim. Não importa quem ele seja. Não importa se ele seja um órfão, uma viúva ou um estrangeiro. Não importa se ele é alguém do meu povo ou não. O que faz dele o meu próximo é a necessidade dele. Se ele precisa, então ele é o meu próximo. E ele sendo o meu próximo, se manifesta aqui uma obrigatoriedade da lei. Isso é a coisa mais incrível, assim, dentre tantas, né? A mais não, mas dentre tantas coisas incríveis que o texto mostra para a gente. Eu sou obrigado pela lei a amar. Amar o meu próximo, então, não é uma questão de sentimento, de gosto, sabe? De afinidades que possam existir entre eu e o meu próximo. Não. O amor que Jesus diz aos seus discípulos, amem como eu tenho amado vocês, é uma ordenança. Está muito além de um sentimento, de uma paixão, de um gosto pessoal. É uma ordenança que não traduz, que se traduz muitos e a morte por amor aos seus. Então, o amor de Cristo pela igreja, o amor de Cristo pela humanidade, João 3,16 vai dizer isso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O amor de Cristo o leva até a cruz.
Não é um sentimento, é uma ação prática. E o mestre da lei vive esse conflito agora. Um samaritano é melhor do que eu. Eu vim perguntar para Jesus quem tem vida eterna. E pela parábola de Cristo, se o samaritano é que amou o próximo, é o samaritano que tem vida eterna. E eu, que sou o intérprete da lei, não tenho. Porque eu não tenho esse amor que o samaritano tem. Ou teve, né, na história. Parece, quando a gente lê, que em Cristo há uma expansão em relação ao próximo. Há uma expansão, sim, em relação ao pensamento corrente lá no primeiro século. Se lá no primeiro século, nos dias de Jesus, a ideia de um judeu é que o próximo dele era só um judeu, no caso de um fariseu, o próximo dele nem era um judeu, era só um fariseu, que era um grupo pequeno dentre os judeus. Para aquele pensamento, Jesus vem expandindo essa ideia. Mas quando você olha lá para a lei de Moisés, que é a lei que Deus deu a Moisés, já estava expresso lá o amor ao estrangeiro. E pensando nessa questão do amor ao estrangeiro, é que a gente vai, por exemplo, se deparar com alguns casos na história de Israel, como, por exemplo, o caso da prostituta Raabe, que acolhe os espias e, depois que as muralhas de Jericó são derrubadas, ela entra com o povo da aliança para dentro da terra prometida, e ela era uma habitante de Jericó. Ou a moabita Ruth, que volta para as terras de Israel com a sua sogra e vai viver lá dentro, mesmo sendo uma moabita. E a ordem de Deus é: trate o estrangeiro com amor e com justiça. Então a gente percebe que há uma expansão, porque aqueles caras lá no primeiro século, aquela religião vigente, tinha se afastado do espírito da lei e tinha deixado para trás, eles haviam deixado para trás o espírito da lei. Nossa, pastor, como eles eram ruins, né? Então, depende. Como assim depende, Jô? Porque se você parar um pouco para pensar, por exemplo, há entre nós talvez alguns irmãos, e eu vou dizer isso até por experiência própria. Eu venho de uma igreja onde todo mundo me amava. Quando eu saí de lá e comecei a Casa da Rocha, o pessoal falou que eu era endemoniado, que eu era um gadareno, que não podia mais ninguém falar comigo. Quer dizer, eu deixei de ser amado. Por não ser mais daquela igreja, eu deixei de ser amado. É a mesma coisa que os fariseus faziam e que os judeus no primeiro século faziam. Se não é judeu, eu não amo. Se não é fariseu, eu não amo. Se não é da minha igreja, eu não amo. E isso nos faz, né, e nos torna tão distantes do espírito da lei quanto aqueles judeus lá no primeiro século. E aí vem Jesus para nos alertar que a verdadeira vida e que a vida eterna se resumem nessas duas observações da lei. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, se você amar ao próximo como a si mesmo, então é muito provável, ou é quase, é certeza, né, que a vida eterna está dentro de você. É isso que Jesus disse na parábola do bom samaritano. Então, eu gosto de olhar para o texto e de fazer esse passeio pelo texto para que a gente perceba que, ao longo dos séculos, apesar da lei escrita, nas suas interpretações as pessoas conseguiram se desviar dela, da lei.
E faço questão de olhar para isso, para que a gente hoje tenha esse alerta ligado na nossa cabeça. Nós também temos a lei escrita e nós também somos capazes de nos desviar dela. A gente também consegue odiar. A gente também consegue deletar as pessoas do nosso hall de amizades, de relacionamentos. A gente também consegue colocar as pessoas no modo ostracismo, né? A gente também consegue odiar, guardar rancor e um monte de coisa assim. Mas a ordem de Cristo para nós é o amor. E amor na Bíblia não é sentimento, mas são ações concretas. Não é um conceito filosófico, erótico ou qualquer coisa assim. O amor se manifesta em ações reais. E é isso que Jesus espera da gente como igreja. Então, para nós, esse é um princípio fundamental da nossa vida cristã. Amar a Deus e amar ao próximo. Seja ele da minha igreja ou não. Esteja ele na minha igreja ou não. Esteja ele saindo da minha igreja ou esteja ele permanecendo na minha igreja. Esteja ele dentro da visão ou fora da visão. Seja ele de perto ou de longe. Seja ele meu parente ou alguém que eu nunca vi. A ordem de Cristo é que eu preciso considerar a necessidade do outro a tal ponto que eu seja capaz de parar momentaneamente aquilo que eu estou fazendo para atender à necessidade de quem está do meu lado. O que determina a minha missão é a necessidade de quem está ao meu redor. Minha missão como cristão, como discípulo. Então, se ele precisa, então, eis-me aqui, deve ser a nossa resposta em atitudes concretas. É mais ou menos isso. Mas, por exemplo, vou contar algumas histórias evangélicas, né? Histórias evangélicas. Eu me lembro de uma época que, lá na comunidade onde eu cresci, a igreja, depois de uma... Eu acredito que tenha sido essa situação. Sempre tinha um negócio chamado Escola Bíblica de Férias. Escola Bíblica de Férias. Acontecia sempre em julho, nas férias, que a igreja abria uma semana para crianças, nas férias. Geralmente crianças da rua, da comunidade ao redor. E da igreja também. E aí algum irmão arrumou uma Kombi, qualquer coisa assim, e foi até a comunidade de Heliópolis, bem famosa, e encheu a Kombi de criança de Heliópolis e levou para a igreja, para participar da Escola Bíblica de Férias. E foi um sucesso ao ponto de a Kombi virar um ônibus e virar um projeto da igreja. A Kombi, então, passou aí aos domingos até a comunidade buscar as crianças e trazer para a escola bíblica. É demais. Só que a igreja tinha acabado de ser construída e agora estava sendo feito o acabamento. E nesse processo de fazer o acabamento da igreja, colocamos carpete no chão da nave do templo da igreja, do templo principal. O salão dos jovens era de taco, mas a nave principal era de carpete. Pra você ter uma ideia, naquela época, dos meus amigos da igreja, de todo mundo lá que eu conhecia, ninguém tinha carpete em casa. Carpete era a coisa mais chique que existia. É tipo porcelanato hoje. Era o carpete naquela época. E as crianças vinham da comunidade de Heliópolis com o pé sujo de terra. E o pé sujo de terra sujava o carpete. Entre o carpete e as crianças, ficamos com o carpete.
e o ônibus parou de ir buscar a criança em Heliópolis. Isso é um caso. Ou outros casos assim, a pessoa quer uma cesta básica, legal, mas para pegar a cesta básica, você tem que estar cadastrado aqui na igreja. Legal. Mas para pegar a cesta básica, você tem que vir no culto. E aí tem o culto de quem recebe a cesta básica. Se você não tiver cadastro, não tiver no culto, não pega a cesta básica. E a pessoa está lá numa miséria, precisando da cesta, e eu querendo capitalizar com a miséria dela para aumentar o rol de membros da minha comunidade. Ou a criança vem na igreja louca para comer o lanche, mas eu só dou o lanche depois que ela participar do culto, fizer todas as orações, e eu não tenho nenhum problema em deixar a criança lá com o estômago roncando, e eu só vou dar o lanche depois, porque se eu der o lanche antes, ela vai embora e corre e não fica no culto. É o tipo de sentimento que a gente permite existir no coração da gente, em que a gente fecha o olho para a necessidade do próximo, e à frente da necessidade do próximo estão os meus interesses. Eu quero cadastrar todo mundo, eu quero que participe do culto, eu quero aumentar meu rol de membros, isso tudo é mais importante do que eu atender ao clamor do necessitado. Quando a gente, só um último exemplo, mais próximo de nós agora, mais perto, nas ajudas nossas lá com o pessoal da comunidade do Mambo, a gente foi entregar presente para as crianças. Para poder entregar presente para as crianças, nós fizemos um cadastro grande com as famílias lá da comunidade e duas irmãs nos ajudaram, duas irmãs que moram lá dentro nos ajudaram com o cadastro. E uma das irmãs estava preocupada porque tinha uma outra igreja que também fazia obras assistentes, escolinhas bíblicas. E aí a outra pessoa falou assim: não, fulana, eles não são assim, eles vão dar para todo mundo. E eu fiquei feliz quando eu ouvi isso. Ela falou da gente, né, da Casa da Rocha Tatuapé. Não, a Casa da Rocha Tatuapé não está interessada se a criança vai na escola bíblica deles ou não, se ela é hétero ou é homoafetiva. Eles estão cadastrando todo mundo porque eles vão dar brinquedo para todo mundo e presente para todo mundo. Então é assim, tá do meu lado e precisa, esse é o meu próximo. Mas findo esses 3 exemplos, é isso que eu tinha para falar sobre isso com vocês. E agora o plenário está aberto e é só levantar a mão, abrir o microfone e sair falando. Simples assim.